Uma igreja cheia do Espírito Santo resiste às investidas do inimigo. Esta igreja que possui em si a ação do Espírito Santo de Deus, ela prega a palavra com ousadia. Mesmo em tempos difíceis, ela não desiste. E nós falaremos hoje da igreja de Jerusalém, que foi um grande exemplo para nós. E devemos ser assim. A igreja dos dias atuais deve olhar para a igreja primitiva, analisar como foram grandemente abençoados por Deus, porque observaram a sua palavra, mas quando foram perseguidos, buscavam ainda mais o Deus Todo-Poderoso, não temendo as afrontas. O título de hoje, da lição de número 4, que será ministrada no dia 27 de julho de 2025, é Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. O textual está em Atos, capítulo 4, versículo 31. Que diz: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A verdade prática diz que uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. É este exemplo maravilhoso que teremos hoje na lição de hoje e a leitura bíblica em classe também, Atos capítulo 4, versículo 24 ao 31. Professor, realize esta leitura em sua sala de aula. Não abra mão, leia juntamente com todos os alunos e medite nessa palavra. Recorra ao texto, à leitura bíblica em classe sempre que necessário para que tenha uma melhor fundamentação na explanação da lição. Aqui temos como objetivos aos quais o professor deverá se ater em sala de aula. Professor, realize as suas dinâmicas que tem para com seus alunos, faça as suas reflexões, é sempre bom também ter reflexão em sala de aula, mas sempre observe se está dentro do tema e também dentro do horário, hein? Fique atento ao horário para que você explane toda a lição, é importantíssimo que seja assim. Então, os objetivos, primeiramente, identificar características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Em seguida, analisar a importância da oração com poder na vida da igreja e, por último, demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Eu quero aqui só uma dica ao amado professor e de reflexão, para que faça uma reflexão antes de iniciar a aula, antes de entrar na lição. Faça essa reflexão com seus alunos, é muito importante, porque estamos falando exatamente de refletir, pensar, e isto fará com que possamos guardar o aprendizado em nós, para que possamos realmente viver. Não só ouvir, mas aplicar, que é o mais importante. E a pergunta é a seguinte, que o professor poderá fazer em sala de aula, que está aqui na lição, mas ele poderá também fazer outras, elaborar outras perguntas. Mas a que está aqui é a seguinte: como a igreja deve reagir diante das dificuldades e perseguições? Ouça os seus alunos, em seguida ouça-os, entenda o que eles têm para dizer e também o professor já aproveita para entender qual é o conhecimento de cada aluno e desta forma aplicar a lição para que todos possam ser grandemente abençoados pela palavra de Deus. Só lembrando que ao final da aula tem uma dinâmica também que eu preparei para que o professor possa também ter este auxílio para que os alunos tenham uma melhor captação do conteúdo em sala de aula. Então, logo na introdução, nós fazemos menção aqui de Atos capítulo 4, versículo 24 ao 31, que mostra a igreja de Jerusalém. Esta igreja que foi perseguida, que foi maltratada por justamente pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo de salvação, que traz vida, que traz bonança, que traz paz, que traz alegria. Mas nós vamos ver que esta igreja suportou com fervor as investidas do inimigo. Ela suportou e foi adiante. E foi uma grande igreja do Senhor Jesus. Foi uma igreja que alcançou almas, muitas almas, com a pregação do Evangelho. Cada vez que os apóstolos, os discípulos, eram perseguidos por pregar a palavra de Deus, eles voltavam aos pés do Senhor e pediam mais ousadia. Então, somente o Espírito Santo é capaz de fazer isso na vida do crente. Na vida do crente, na vida da igreja que tem propósito com a palavra de Deus. Então estudaremos sobre isso, falaremos do exemplo de Pedro, de João, falaremos destes grandes homens de Deus e dentre outros também que ousaram pregar esta palavra, que ousaram, não tiveram medo e por isso a igreja foi fortalecida, edificada. Muitas igrejas hoje estão deixando de lado a pregação do Evangelho. O Evangelho em si, genuíno,
para, muitas das vezes, agradar ao mundo, para agradar a pessoas, tendo seus interesses pessoais, e isto é abominável. Por isso que nós precisamos sempre nos ater à palavra de Deus, participarmos também da escola bíblica e dos cultos de ensino, para termos um entendimento daquilo que é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, irmão Ivan? Está aqui revelada, a palavra de Deus. Ela é a edificação para a igreja que ama a Cristo, E o tópico de número 1 tem como título: uma igreja perseverante suporta o sofrimento. É exatamente isso que o Senhor espera da sua igreja. O que diz lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Aqueles que são perseguidos, esses são verdadeiramente felizes. Esses encontraram a alegria que está somente em Cristo Jesus. E vemos essa alegria em Pedro e João. Vemos o contexto. Eles, ao pregar a palavra de Deus, oraram ali para aquele coxo sendo curado, operou ali o Senhor um milagre através da vida de Pedro e João. Quando nós lemos a passagem, nós vemos que eles pediram que o coxo olhasse para eles, para que o coxo testemunhasse a presença de Deus, o poder do Senhor, a autoridade do Espírito Santo. Então algo sobrenatural aconteceu ali, e não só aquele coxo, mas todos que ali estavam próximos, eles puderam contemplar o poder de Deus na vida daqueles servos do Senhor. Que assim como nós também podemos ser usados. Precisamos buscar ao Senhor com esta ousadia que o Senhor usará da mesma forma conosco. Então, aqueles homens fizeram um discurso em seguida. E esse discurso fez com que muitas pessoas aceitassem a Cristo, porque ali eles pregaram o evangelho de salvação. Então, eles foram em seguida ameaçados, justamente por pregarem esta palavra. Eles não queriam ali, aqueles que eram contra a pregação do evangelho, os judeus, muitos, aqueles que não se converteram, que viam que aqueles homens estavam causando algo maravilhoso ali naquele lugar, muitos preocupados com suas posições, sabendo que Jesus estava transformando aquele povo, Jesus estava dando esperança àquele povo. Eles agiram contra os discípulos, contra os apóstolos, levando eles à prisão, mas eles suportaram tudo por amor a Jesus. A palavra de Deus diz que eles agiam com perseverança, e isso só foi possível por causa da ação do Espírito Santo, porque quando vem a luta e nós não estamos debaixo da mão de Deus, quando não estamos com a presença do Espírito Santo, a tendência de nós é desistirmos, pararmos na caminhada, murmurarmos, reclamarmos, mas eles fizeram o contrário. Eles continuaram na presença de Deus e não pararam por aí, foram aos pés pedindo mais ousadia para continuar na caminhada, na pregação do Evangelho. O tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecostes, foi revestido novamente. Novamente, pediu ao Senhor mais graça. Senhor, derrama mais poder sobre a minha vida. Senhor, me capacita para que eu possa pregar mais ainda o Evangelho com ousadia, para que eu não venha temer as afrontas do inimigo. Esta foi a oração de Pedro e João. Então eles foram revestidos novamente. A nossa busca pelo Espírito Santo, ela é incessante, tanto para recebermos ali o derramamento, tanto quanto recebemos depois, em seguida, continuamente, para que o fogo não se apague. Uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo suporta as provas e o sofrimento. Esta igreja, a igreja de Jerusalém, o subtópico de número 2 diz que ela não negociou seus valores. E a igreja verdadeira, ela não negocia. E é o subtópico que diz que quando a classe sacerdotal que intimou os apóstolos, eles deram ordem expressa para que eles não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus, os discípulos foram seguros, foram convictos de que resposta daria aquele povo. Portanto, eles disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Eu vou ouvir o homem, o pecador? Eu vou dar ouvido ao inimigo e não à voz de Deus? Esta foi a indagação dos discípulos. Os discípulos falaram com autoridade, porque o Espírito Santo, uma das virtudes do Espírito Santo é a autoridade, a segurança, a convicção para pregarmos a palavra do Senhor, para termos a decisão certa,
a decisão certa, a resposta certa, o tempo certo de falar, de sermos também, de sermos obedientes ao Senhor, à sua vontade, de também termos o domínio próprio. Porque nós vemos que os discípulos, eles não deram respostas que foram respostas que maltratassem aqueles homens, que ofendessem aqueles homens ou qualquer um do povo que estivesse ali. Eles deram uma resposta com sabedoria. Com sabedoria, portanto, logo em frente, eles foram, devido à sua sabedoria, à coragem que eles também tiveram, eles foram livres por causa da sabedoria. Dependendo do que eles falassem, da forma que falassem, poderiam ali mesmo serem mortos. Mas eles tiveram a sabedoria e continuaram. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé. São muitos cristãos que negociaram a sua fé, que preferem se moldar às ideologias, às filosofias, aos pensamentos mundanos, em vez de pregar a verdadeira palavra do Senhor. São muitos que estão hoje desta forma, vivendo desta maneira, agradando as pessoas e deixando de agradar a Deus. São muitos que estão vivendo de uma forma que entristece o coração de Deus, pois Deus capacitou muitos ali para que falassem a verdade. Mas por interesses pessoais, ou por medo, ou por interesses próprios do homem, e não de Deus, eles se perderam na caminhada, negociaram a sua fé por uma agenda ou por outras circunstâncias e agora não pregam mais a palavra do Senhor. É um alerta para a igreja de hoje. Sabemos que o que está acontecendo nos dias de hoje é cumprimento da palavra de Deus, é cumprimento da palavra do Senhor. A palavra do Senhor está se cumprindo e a igreja deve realmente ficar ciente disso, mas de forma alguma se moldar e aceitar. Porque os verdadeiros cristãos, eles não farão o que aqueles que são falsos cristãos estão fazendo por aí. Ele continuará sendo exemplo. Ele não negocia sua fé e tampouco abre mão dos seus valores cristãos, dos seus valores morais, daquilo que ele aprendeu a preservar, a forma que ele aprendeu a agir em sociedade, a agir como cristão, não só em sociedade, mas também em família e onde estiver. Não podemos de forma alguma abrir mão à igreja para que ela seja uma igreja perseverante, uma igreja que colhe frutos para o Senhor. Ela deve ser fiel à palavra de Deus e não negociar a sua fé. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou que está perdendo o seu valor é a falta da ação do Espírito Santo de Deus. Portanto, a igreja deve estar sempre buscando ao Senhor. 3. Diz que está convicta de sua fé. Uma igreja perseverante, ela está convicta da sua fé. E essa fé está em quem? Esta fé está no Senhor, o Deus provedor, aquele que cuidou dos patriarcas, aquele que cuidou dos profetas, aquele que cuidou dos discípulos, aquele que cuidou do irmão que está aí, da irmã que está aí, que tem cuidado de nós. É este Deus Todo-Poderoso que tem agido em favor dos seus filhos até os dias de hoje, e é nesta fé, é nesta convicção, é nessa certeza que nós nos agarramos, que Deus cuidará de nós quando o inimigo se levantar para atacar a igreja do Senhor. A igreja de Deus, ela não se apoia em suposições, tampouco em filosofias humanas, em filosofias mundanas, em pensamentos que o homem criou, que o homem moderno criou. Nós nos apoiamos na verdadeira palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É aqui que nós depositamos, é aqui que é a base da nossa fé, porque nós confiamos no Senhor, porque confiamos no sacrifício de Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta palavra é a revelação de Deus, é a vontade de Deus para as nossas vidas e nós temos fé no Senhor. Sabemos que a receita está aqui para que a igreja seja forte e abençoada. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam as suas obras. E nós também testemunhamos as obras. O Senhor tem realizado grandes maravilhas através da vida dos seus filhos e tem muito mais para realizar. Mas, como eu faço? O que eu devo fazer para que o Senhor realize muito mais através da minha vida? Buscando ao Senhor, buscando mais intimidade,
buscando a renovação no Espírito Santo. Aquele que ainda não recebeu o batismo, que busque, que receba e que seja capacitado, que receba a plenitude do Espírito Santo, que o Senhor possa, que a ação do Espírito Santo, a presença de Deus venha transbordar na vida deste irmão, para que ele possa sim dar mais frutos na obra do Senhor. Muitos cristãos estão há muito tempo na igreja, há muito tempo, mas veem outros dando frutos e não entendem porque eles não frutificam mais ainda na obra do Senhor. Muitas das vezes é exatamente por causa de não permitir a ação do Espírito Santo de Deus em suas vidas, porque o Espírito Santo, nós sabemos, e quando o apóstolo Paulo fala sobre os dons, ele fala do Espírito Santo, que capacita o crente. É exatamente porque Paulo também foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus e todos nós sabemos disso e não é diferente nos dias de hoje. O derramamento do Espírito Santo, ele é real nos dias de hoje. Mesmo que muitos não acreditem, mesmo que muitos preguem o contrário, nós sabemos que o Senhor age, porque é uma promessa, está lá em Joel capítulo 2, versículo 28, versículo 29, no qual ali o profeta usado por Deus, ele fala que o Espírito Santo nos últimos dias derramará, né, será derramado sobre o jovem, o velho, o servo, sobre todos que buscarem ao Senhor. Esta é a promessa de Deus, essa promessa é real. O apóstolo Pedro, ele corrobora novamente também, ele fala as mesmas palavras que Joel ele cita, né? No caso, o que Joel falou. Então, é uma verdade para a igreja de hoje. E quando nós falamos de convicção da nossa fé, a nossa fé também, né? Na nossa fé, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele age. Ele age na nossa vida. E por isso nós temos que ter essa certeza e nos agarrar confiante no Senhor e esperando a sua promessa maravilhosa. Mas vamos aqui para o tópico de número 2, eu só quero pedir uma ajuda aos meus amados irmãos que deixem o seu like, se inscreve aí no canal, comenta também de onde nosso irmão está assistindo a aula, se tem alguma pergunta, comente algo aí, abençoe, né, este trabalho com o seu comentário, com um subsídio, com algo que possa nos ajudar também na ministração desta lição aqui para todos os irmãos. Nós estamos, eu sempre falo na escola bíblica, quando tenho ali a oportunidade de ministrar, que a escola bíblica que todos nós devemos participar. Não é só o professor que irá falar, todos os alunos, né, participarão. Até porque o professor também aprende com seus alunos. É desta forma que o Senhor age conosco, né? Hebreus 10, 25, para não deixar de congregar, um admoestando o outro. É assim que o Senhor age através dessa palavra maravilhosa que transforma o pecador. E o tópico de número 2 tem como título: uma igreja que ora com poder, orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, 24 ao 30 de Atos dos Apóstolos que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com propósito. Então aqui nós estamos falando de propósito. O crente ele tem que orar com propósito. Ele não pode chegar ali aos pés do Senhor, onde ele for buscar, na igreja ou em casa, e não saber ou como se prostrar, como se derramar na presença de Deus. Ele precisa de propósito. E nós vemos isso com os irmãos ali daquela igreja. É importante que o crente, mesmo com os seus propósitos ali individuais, pedindo a bênção ao seu lar, a bênção ao seu esposa, aos filhos, e também deve orar pela comunidade na qual ele vive. Na comunidade cristã, por exemplo, a igreja, na comunidade, na sociedade, na vizinhança, ele deve orar por todos, mas sempre com propósito, para que Deus possa abençoar. E aqui, quando se fala da igreja, a igreja que ora, a igreja que trabalha em um só propósito, ela colhe frutos, porque estão todos determinados em alcançar aquele objetivo. A igreja deve ter a convicção daquilo que ela está buscando, para que Deus possa agir, para que todos orando, todos buscando, o Senhor contemple a oração desta igreja. E sempre lembrando do que Tiago fala lá no capítulo 4, versículo 2, versículo 3, sobre a oração que ela é feita, que aquela oração que não é contemplada por causa que é feita pedindo algo que não será bênção para a vida das pessoas ou para a vida daquele mesmo que está orando. Está escrito lá em Tiago que muitos não recebem porque pedem esmola. Ou seja, quando nós oramos em um só propósito, e este propósito, entendendo qual é a vontade de Deus, a bênção será derramada na vida dos nossos irmãos. E a igreja que orou, a igreja que em Jerusalém, que orou com um só objetivo, pedindo ao Senhor autoridade, ousadia para pregar, para evangelizar, esta igreja foi grandemente abençoada, porque nós vemos que elas somavam crentes ali, que muitos convertiam, 3.000, 2.000, e iam se convertendo por causa da oração
por causa da pregação, por causa do propósito que eles estavam ali em comum. É o que está lá em Atos 2, versículo 42, que diz que eles tinham tudo em comum, ou seja, até no momento da oração, eles oravam. Na verdade, é o versículo de número 44 que diz: todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, até a oração estava em comum. E isto é o que? Comunhão, né? Comunhão. A comunhão é algo essencial. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É a comunhão, né? Que é essencial para o cristão. Orando em unidade. E ouvindo eles isto, unânimes. Então aqui continua: levantaram a voz a Deus, unânimes, orando, buscando ao Senhor em um só propósito, porém em um só propósito e unânimes, juntos, reunidos, né? O versículo que nós lemos, reunidos, buscando ao Senhor, sabendo que Deus é poderoso para realizar e sabendo que todos juntos a bênção seria alcançada, oraram assim. E é assim que a igreja deve ser nos dias de hoje. Sempre em comunhão. Não pode ter grupinhos nas igrejas. Não pode ter o grupinho do irmão A, do irmão B, da irmã A, da irmã B. A igreja deve estar unida em um só propósito. Se for para evangelizar, que vá os jovens, vá os velhos, que vá as crianças. Não pode haver partidarismo dentro da igreja do Senhor de forma alguma. O que precisa é de comunhão. Sempre foi pregada a comunhão e não o partidarismo, e não as vantagens. E é importante que esta comunhão dos irmãos, porque sempre haverá ali pessoas novas convertidas. E a igreja deve ser exemplo, a igreja deve abraçar, a igreja deve andar unida para que aqueles também sejam agregados e entendam que ali é lugar de amor, que é lugar de comunhão, que exista também respeito às diferenças de cada irmão. As diferenças, elas devem ser deixadas de lado para que juntos possam trabalhar. Lógico que não desconsiderando de forma alguma a diferença, a necessidade, a dificuldade de cada irmão, mas sim auxiliando para que todos cheguem à bênção, para que todos cheguem na realização da vontade do Senhor e para que exista crescimento dentro desta igreja. É triste quando um crente, um cristão, que está há tanto tempo na caminhada, permite que o inimigo com suas armadilhas consiga convencê-lo de criar fofoca, desunião, que venha caluniar os irmãos. É exatamente o que o inimigo espera que aconteça dentro da igreja para que o crescimento não aconteça ali naquele lugar. Nós vemos em Atos, quando começou a ter o início de uma confusão e tendo o entendimento disso, os irmãos ali se reuniram e determinaram o trabalho para cada um e rapidamente foram evangelizar. Saindo ali da igreja, não abandonaram a fé, não abandonaram as suas igrejas, mas foram para fora para pregar a palavra de Deus, tendo como igreja, né? Tendo ali a igreja de Jerusalém como a base, como lugar, a liderança deles estava ali. Não pode também abandonar a igreja. O crente, ele deve ter um pastor, ele deve ter uma liderança. Nós não somos desigrejados, nós temos amor a Deus, vamos, correr atrás, vamos na seara, pregar a palavra do Senhor, buscar ali pela vida daqueles que estão perecendo no mundo, mas de forma alguma deixando a nossa igreja, porque, como eu disse, Hebreus 10, 25, a palavra de Deus diz: não deixai de congregar. 3. Orando fundamentada na palavra de Deus. É o que a igreja verdadeira faz. Por que ela ora fundamentada na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é a revelação da vontade do Todo-Poderoso para as nossas vidas. Para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida familiar, para a nossa vida na igreja, para a forma que a igreja deve trabalhar. Aqui tem a receita de tudo. E nós devemos estar orando alinhado com a vontade de Deus, para que possamos receber. É por isso que muitos não recebem aquilo que desejam, muitas das vezes, porque não está alinhado com a vontade de Deus. Mas quando nós entendemos o propósito do Senhor, o Senhor nos abençoa. O Senhor abre as portas, porque é exatamente o que Ele espera que nós façamos, porque Ele quer fazer através da vida da igreja, da vida dos irmãos e de toda a igreja. Ele quer fazer, Deus quer realizar, mas precisamos estar alinhados ao seu propósito. Então, a oração ela deve estar fundamentada. E eu trouxe aqui 3 pontos, porque quem não conhece a Bíblia não sabe orar como convém. E esse eu já expliquei. Ou seja, ele faz orações egoístas, oração sem propósito,
tem expectativas erradas sobre Deus, não entendendo aquilo que é a vontade do Senhor. Trata a oração muitas das vezes como mágica, como superstição, como se fosse algo que fosse resolver o seu problema ali, sem o devido entendimento, achando que Deus age desta forma, não entendendo que Deus ele é soberano, que Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Não é superstição, não é mágica, não tem um ritual para que a bênção chegue. A oração não é ritualística, ela é verdadeira, ela é adoração também, e a adoração deve ser em espírito e em verdade. Quando nós oramos, estamos adorando, estamos honrando o nome santo do Senhor, e isso deve ser feito com responsabilidade, porque se trata do Deus Todo-Poderoso, e alguns oram apenas por necessidade, enquanto o cristão deve orar em todo o tempo. 2. A palavra alimenta a fé do cristão. A palavra nos dá a fé. Estudamos aqui, exatamente por causa da palavra que hoje nós cremos em Deus. É exatamente porque alguém guardou essa palavra, alguém inspirado pelo Senhor escreveu, e os irmãos continuaram pregando, preservando essa palavra em seus corações, preservando para que pudesse chegar até nós. E hoje nós cremos justamente por causa da palavra de Deus. E na palavra de Deus tem vários exemplos, vários irmãos que foram abençoados grandemente. Nós podemos olhar para a bênção que o Senhor derramou na vida de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus, e também da igreja em Jerusalém, da igreja em Antioquia, das igrejas que perseveravam. E 3, a Bíblia molda o coração do intercessor, fazendo com que ele peça justamente aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Tópico de número 3. Uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. Somente com a ousadia, somente com a autoridade, o crente enfrentará as lutas, as perseguições, os levantes do inimigo contra aqueles que querem pregar a palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. Cristão, saiba, você sofrerá oposição. Aceitou a Cristo? Muitos pensam que agora é só paz. Não entendem que é a paz em meio às lutas, é em meio às guerras. Sim, a paz do Senhor, aquela que o homem não consegue, o homem que não tem a Cristo, ele não consegue entender. É essa paz. Porque muitos estão cegos pelo inimigo, e o inimigo já atormenta as suas vidas, mas eles não entendem que é o inimigo. Eles estão atormentados, têm as suas lutas ali, mas o inimigo cega o entendimento, eles não deixam de ter as suas lutas, eles estão apenas cegos. Mas o cristão entende que a vida dele é uma luta diária, que é uma perseverança diária, justamente por causa da queda do homem lá no início, por causa que ele pecou, o homem pecou, a queda do homem fez com que o mal entrasse no mundo. Então a nossa luta ela é diária. A nossa luta é diária. Quando nós entendemos isso e entendemos que precisamos do Senhor, nós passamos pela prova, como diz o hino, dando glória a Deus. Passamos pelas provas, glorificando o nome santo do Senhor, porque Ele está conosco, e também fazemos a vontade do Pai e nos alegraremos ali no grande dia do Senhor, quando Ele vier para buscar a sua igreja e nos tirar deste lugar onde o inimigo está aí, acabando com a vida das pessoas que não temem ao Senhor. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual. A igreja não pode negociar os seus valores com o Estado ou qualquer outra instituição. A igreja não pode se moldar aos costumes do mundo para alcançar objetivos que não é de acordo com a palavra de Deus. Os nossos propósitos, o propósito da igreja deve estar alinhado com a vontade do Senhor e jamais com a vontade do Estado ou de qualquer outra instituição, movimento político, ideologias, seja o que for, filosofias mundanas, humanas, seja qual for a instituição, seja qual for a convicção humana. A igreja jamais deve se alinhar, jamais deve fazer a vontade do mundo para que assim agrade-os, em vez de pregar a palavra, em vez de viver a verdade, com medo de ofender. Mas nós sabemos que a palavra de Deus ela não ofende, a palavra de Deus transforma. Se nós deixarmos de pregar porque estamos preocupados em ofender alguém, essa pessoa ela
vai perder a sua salvação. O ímpio vai perder a salvação, não vai entender que Deus, que Jesus tem o poder de transformar a sua vida. E nós não queremos isso. 2. Ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Tendo orado, foram cheios. Buscaram, receberam. Mateus 7,7. Pediu e o Senhor atendeu. É assim que Deus faz. Nós devemos lembrar mais uma vez aos nossos alunos em sala de aula, aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, que continuem buscando para que sejam cheios do Espírito Santo e que exerçam em suas vidas os dons espirituais. Para que, como está lá em Gálatas, falando sobre o fruto, o apóstolo Paulo falando sobre os frutos do Espírito, o cristão venha florescer na maravilhosa obra do Senhor. Lembremos mais uma vez do dia em que o Senhor derramou o Espírito Santo sobre aqueles que estavam ali reunidos no cenáculo. E ali, a partir daquele momento, as suas vidas mudaram. As suas vidas, o Evangelho, ele passou a ser propagado em toda a terra pela ousadia destes homens de Deus, de mulheres de Deus que estavam todos ali reunidos em um só propósito. Vamos lembrar aos nossos irmãos, vamos lembrar nas nossas pregações, vamos lembrar aos adolescentes, às crianças, aos jovens, porque a igreja precisa disso nos dias de hoje. Se estivermos na ação do Espírito Santo, rejeitaremos a vontade do inimigo, rejeitaremos as convicções mundanas, não seremos aliciados pelas vãs filosofias. Sim, observaremos a palavra de Deus e pregaremos com firmeza e avançaremos em nome do Senhor Jesus. É assim que a igreja deve ser. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. Não é apenas movimento, não é só movimento. A ação do Espírito Santo ela é transformadora. Ela faz com que a pessoa seja transformada, as pessoas em torno desta pessoa sejam transformadas, a cidade seja transformada, o país seja transformado, como nós sabemos histórias aí do passado, no qual dos grandes avivamentos que o Senhor realizou. Isso sim, um grande avivamento onde muitas pessoas se converteram a Cristo, onde elas abandonavam os bares e buscavam a presença de Deus, como está lá também em Efésios, como aconteceu no passado. Acontecerá nos dias de hoje se a igreja trabalhar em um só propósito e sendo capacitada e cheio pelo Espírito Santo de Deus. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Que fique bem claro que é a ação de Deus, que não é ação humana. Os instrumentos serão usados nas mãos do Senhor. 3. Ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que, após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Precisamos ser ousados em pregar a palavra. Devemos pregar em todo o tempo. Devemos ter o desejo de influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Temos que ter esse desejo. Precisamos despertar. A igreja precisa despertar para o momento que estamos passando de frieza espiritual, de muitas pessoas se envolvendo com aquilo que não é santo, daquilo que não é sagrado, de muitos que foram escolhidos para pregar a palavra do Senhor e agora estão vivendo aquilo que a sociedade impôs e deixando de viver a palavra da verdade, a palavra de Deus. Em Atos 4,13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciões e escribas, lá fala sobre a ousadia. Vamos ler aqui Atos 4,13, nós já vamos encerrar. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Quando as pessoas verem no crente, no cristão, a ousadia, a autoridade, algo diferente, algo sobrenatural, como aquele coxo viu nos olhos daqueles discípulos que oraram por ele e ele foi curado. Ele viu algo sobrenatural ali, porque ali tinha um mover sobrenatural e era a ação do Espírito Santo de Deus. E assim as pessoas olharão para nós e verão a autoridade e entenderão que ali tem um servo do Senhor que foi levantado para fazer a diferença naquele lugar, na vida daquela pessoa, na vida de todos que ali estiverem reunidos. Aqueles homens eram homens iletrados, eram homens incultos, então nada impedirá o irmão, a irmã, de pregar a palavra de Deus com ousadia. O que nós precisamos é a presença do Espírito Santo de Deus, e o Senhor tem agido em nossos dias, tem usado aqueles e quer usar muito mais, e nós precisamos dar lugar para o Senhor. Amém? Porque, segundo Timóteo 1,7 diz que porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Nosso espírito de poder, não foi de covardia, foi de poder, de amor pelo próximo, amor a Deus, ao próximo, e de moderação.
moderação para entendermos as situações, as circunstâncias e esperar no Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus. E eu separei aqui uma dinâmica que é muito simples, mas que trará um melhor entendimento daquilo que nós estamos estudando. É bom a dinâmica, né? Aquela parte visual, aquela parte que os irmãos participam e ajudarão na reflexão melhor ainda do conteúdo que o professor ensinará em sala de aula. Então vamos lá. O título da nossa dinâmica é O que nos enche? O objetivo dessa dinâmica é levar os alunos a refletirem sobre o que tem enchido suas vidas e como estar cheio do Espírito Santo afeta a vida da igreja. Os materiais que o professor utilizará em sala de aula serão um copo transparente, uma jarra com água, representando o Espírito Santo, papéis pequenos ou objetos leves, representando distrações ou pecados. Como fazer? Apresente o copo vazio para os irmãos. Diga, este copo representa a nossa vida. Ele está vazio, pronto para ser cheio. Mas com o quê? Com o que este copo será cheio? Então o professor pegará os papéis, colocará os papéis no copo. Escreva em pedacinhos, antes então, o professor vai escrever nesses papéis palavras como raiva, fofoca, egoísmo, incredulidade, preguiça, medo e vai colocando dentro do copo. Esse tipo de impedimento, de situações, de pecados, de coisas que impedem o agir do Espírito Santo na vida do crente. Muitas vezes enchemos nossa vida com essas coisas, Então o professor lembre em seguida aos alunos, muitas vezes nós enchemos nossa vida com essas coisas e não sobra espaço para o Espírito Santo de Deus agir. Então o professor vai fazer o seguinte, ele vai tentar colocar a água neste copo. Ele até vai conseguir com os papéis, mas vai virar uma bagunça. Se tiver muito papel, a água nem vai entrar direito ali naquele copo. Então, o professor, quando tentar colocar água, os papéis dentro, despejando a água não caberá. Então, vai transbordar e virar aquela bagunça. Então, o professor explica que o Espírito Santo ele só vai agir naquele templo que somos nós, que no caso ali, o copo que representa a nós, aquele templo precisa estar santo, precisa estar preparado para a ação do Espírito Santo. O crente precisa estar com a vida de santidade, puro, para receber o Espírito Santo de Deus. Então o professor esvazia o copo e dessa vez ele coloca somente a água. Somente a água. Retirou os papéis, o professor coloca somente a água. E reafirma, mostrando para os alunos, quando deixamos o Espírito Santo nos encher, ele ocupa todo o espaço. E transbordamos coisas boas, amor, comunhão, poder, santidade. A presença do Espírito Santo de Deus faz isso em nós. Outra dica aqui nesta dinâmica, o professor poderá utilizar, em vez de papéis, ele pode colocar areia no copo para tentar encher somente com o Espírito Santo ali, com a água, que seria o Espírito Santo. Também pode fazer essa dinâmica com areia, ou com pedras, ou com qualquer outro objeto, desde que tenha este mesmo entendimento. Amém, meus irmãos? Ficou alguma dúvida? Se ficou, faça sua pergunta aí nos comentários e eu também vou deixar aqui na nossa descrição o PDF para o professor baixar da dinâmica, imprimir, refletir, se quiser alterar, se quiser, então tranquilo, aqui é uma base também para que o professor realize essa ação em sala de aula. A aplicação dessa, só para nós encerrarmos, em Atos 4:31, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Concluindo, faça uma oração com o grupo, pedindo que Deus tire tudo que atrapalha e encha-os do Espírito Santo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Só não vai embora sem deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa as notificações para você saber também que quando nós postarmos as aulas e os irmãos poderem acompanhar. Que Deus abençoe em nome de Jesus.